Olá pessoal, PET número 2, semana 4 de filosofia. Novamente nesse PET, eu desejo ampliar um pouco a perspectiva do texto que vocês têm como proposta. Dizem que no mundo existem os realistas, os pessimistas e os otimistas. Em algumas situações, o realista diz que assume a realidade como ela é, mas na verdade é por preguiça, porque não quer tentar mudar. O pessimista, seguindo esse mesmo raciocínio, deixa tudo como está. Afinal, não importa o que a gente faz, sempre pode piorar. O otimista, por outro lado, tende a se movimentar para frente. Continua caminhando, e caminhando ele pode encontrar uma saída melhor para aquela situação. Sob essa ótica, eu sou um otimista. Não tenho o hábito de criticar se eu não posso sugerir uma nova proposta. Como diziam os antigos, um ditado mineiro, é muito melhor segurar um cavalo bravo que empurrar uma mula empacada. É com esse ditado popular que eu sugiro que você leia o texto das páginas 126 e 127. Uma coisa você deve saber sobre Michael Onfray, que é quem fez o trecho do livro que ele escreveu, que está aí no seu PET. É um filósofo francês. Os seus escritos, a maioria deles, se não dizer todos, celebram o hedonismo, a razão e o ateísmo. É uma característica dele. Ele é um anarquista em suas atitudes e em seus escritos. Ou seja, vamos entender o conceito de anarquismo, tá bom? Anarquismo é uma ideologia política que se opõe a todo tipo de hierarquia e de dominação, seja ela política, econômica, social ou cultural, como o Estado, o capitalismo, as instituições religiosas, o racismo, o patriarcado. O trecho desse livro saiu de um livro chamado A Contra-História da Filosofia. Leia e tire suas próprias conclusões. Eu, particularmente, acredito que tudo pode ser melhorado. Para isso, a gente precisa dar sugestões. O texto, como lido, ele está manco, novamente. O meu papel aqui é dar o equilíbrio. Eu concordo com as críticas do Onfray, mas eu me permito oferecer a você novas propostas para resolver o problema. Para começar, eu te proponho uma reflexão. Se você fosse um cientista e se encontrasse com uma nova espécie, quais as características você procuraria para definir a inteligência dessa espécie? Você já vai entender onde eu quero chegar. Os textos são muitos e muitas as propostas sobre esse assunto. Mas, para uma aula breve, eu vou resumir de uma forma genérica em 3 princípios que são consenso entre os cientistas. Para ser um ser inteligente, primeiro, ele precisa ter consciência de si e do seu meio. Quando é que a gente sabe disso? Quando eles sabem distinguir que é ele mesmo e que esse ele, essa pessoa, esse ser, é diferente de um outro. E ele sabe distinguir também, por exemplo, que na frente de um espelho é ele mesmo. A segunda característica é ter a capacidade de manipular ferramentas e até alterar o seu meio ambiente. É quando criamos ferramentas para alterar e melhorar o nosso ambiente. Por exemplo, quando a gente constrói casas, constrói encanamentos de água, tá? Ou seja, a gente está alterando o nosso meio para o nosso bem e para o bem dos nossos próximos. Tá? Essa é a segunda característica para um ser de inteligência. Terceira característica, a capacidade de linguagem e de transferir o conhecimento. É preciso ele ter uma língua falada ou gestual, por exemplo, Libras, tá? Que facilita a troca de ideias. A língua escrita em si dá a capacidade de você transferir o conhecimento, de ensinar. Isso é uma característica muito grande de inteligência. Porque senão, toda vez, ele precisaria explicar sempre para outra pessoa. Senão, se ele tiver uma língua escrita,
você pode simplesmente pedir a pessoa para ler e ela vai entender e vai aprender. Ou seja, dá a ela a capacidade de acumular conhecimento. É nessa terceira característica, nesse terceiro ponto, que o Onfray faz a sua crítica. Tá? É verdade, a escola foi criada para criar ovelhas obedientes aos seus senhores. Ou seja, aqueles que mandam. Esses que mandam podem mudar, tá? Por exemplo, pode ser o capital, o dinheiro, o capital econômico, né? O capital político. Ou seja, a escola em si é uma relação de poder. E do ponto de vista ocidental, ele está certo. Por exemplo, vende-se que educamos para a autonomia. Ou seja, o estudante, você, deveria saber fazer escolhas e críticas livremente. Mas tem um problema. Se você só apresenta um lado da história, não tem escolha possível. Eu sempre tenho que criar, para ter uma escolha, eu tenho que ter perfis antagônicos, perfis diferentes, eu tenho que ter ideias diferentes daquilo que se diz. E aí eu posso escolher um lado ou outro. Por exemplo, se a gente lê só o texto do Onfray, eu vou falar que toda escola é desse jeito. Mas não é. Existem no mundo vários movimentos que eles buscam quebrar essa estrutura de poder na educação para ter uma verdadeira autonomia. Porque, olha, a autonomia, na verdade, ela não nasce no meio do ódio. Ela nasce do diálogo. Ou seja, duas ideias diferentes que se aceitam verdadeiras. Então eu converso com alguém e essa ideia dele é verdadeira, é dele, como a minha é verdadeira também. Eu não posso me impor a. Eu tenho que aceitar, escutar, aprender e a partir daí tomar uma decisão. É uma escolha, então as escolhas não podem ser impostas. Por exemplo, se o mundo nos oferece ódio, eu vou responder com ódio? Não. Não nasce liberdade do ódio. Tá? Outro exemplo. De um professor ditador, vai haver uma classe regida pelo medo. E dentro nesse medo, nasce, no seio de cada aluno, o desejo de revolução. O desejo de mudar, de não aceitar aquilo. Mas não é para ter liberdade. É para ser um novo ditador. Porque é só isso que ele tem. Está vendo o problema da relação de poder? A questão é, podemos fazer diferente? E eu te digo, sempre. Nesse caso, quando te oferecerem ódio, você pode oferecer diálogo. Exemplo de vida, astúcia, uma crítica fundamentada, que possibilita a capacidade de escolha. O estudante aprende a escolher sobre as mais diversas opções. Assim nasce uma verdadeira autonomia, contra o que a gente chama de alienação. O que é importante saber e que o Onfray está oferecendo para você é que o modelo tradicional de escola tem um objetivo de te moldar ao que é aceitável dentro da sociedade em que você vive. Como o nosso meio é capitalista, quem manda é o capital. O capital que diz o que você deve ser, o tipo de emprego que você deve escolher, como agir, a sua relação de salário, ou seja, trabalhou, recebe o salário. Como é que isso funciona na escola? Estudou, recebeu a nota. Não estudou, terá que se adequar ao que se espera de você. Ou seja, você não tem escolha. Não é legal, né? A questão é, como é que se sai disso? E eu te digo, com conhecimento. Veja a gente nesse momento. Os professores, eu inclusive, tive de me reinventar. Embora a tecnologia nunca foi problema para mim, mas eu tive que descobrir outras. Quem não usava informática foi obrigado a se adaptar. E quem se adaptou
descobriu um jeito de ser diferente. Ele tentou se capacitar, saiu de sua zona de conforto, arriscou. E quem arriscou descobriu mais liberdade. Novas formas de fazer o que você fazia sempre. Ampliou a sua atuação. Tem um novo horizonte. Olha que legal. Mas nós ainda estamos presos no método tradicional. Olha só essa aula. Ainda é meio que tradicional. Tem outros jeitos. Mas essa é a oportunidade de se descobrir novas formas. Uma coisa que eu sempre tento lembrar para vocês. Lembrem-se dos dinossauros. Quem não se adapta é extinto. Vamos então às atividades de hoje, porque elas necessitam de maiores explicações para você conseguir resolver, tá bom? Na questão 1, eu vou ler um pedacinho do texto, dividir ele em duas partes. E aí eu comento um pouquinho para você entender essa interpretação daquilo que o Foucault quer dizer de uma obra que chama Vigiar e Punir. Que, em termos, ele está falando da questão de Estado, mas a escola está dentro desse Estado também. O que diz o Foucault? Historicamente, o processo pelo qual a burguesia tornou-se, no decorrer do século XVIII, a classe politicamente dominante, abrigou-se atrás da instalação de um quadro jurídico explícito. O que o Foucault está querendo dizer? Foucault quer dizer que o seguinte: a burguesia, então estamos aí no século XVIII, depois da Revolução Industrial, era uma classe dominante. O comércio é muito forte. E para ela continuar sendo dominante, ela se aliou à classe política. E o que a classe política faz? Ela faz leis. E essas leis, por que ela se aliou? Porque essas leis eram do interesse delas. É isso que essa primeira parte está dizendo. Tá? Toda lei tem um perfil. E perfil é o quê? Igualdade. Tá? Ou seja, para servir a todas as pessoas. Como é que ela fez isso? Ela fez isso elegendo pelo voto os representantes da classe da burguesia. De um quadro jurídico explícito, codificado, formalmente igualitário. E através da organização de um regime de tipo parlamentar e representativo. Ok? Mas o desenvolvimento e a generalização dos dispositivos disciplinares constituíram a outra vertente obscura desse processo. Essa é a crítica do Foucault. O que ele quer dizer? O problema dessas leis é que, pela necessidade de elas serem genéricas, não deixavam claro os objetivos que eles queriam alcançar. Principalmente do lado disciplinário. O que é disciplinar? É a punição. Diz respeito ao que vai acontecer com aqueles que não vão cumprir a lei. Agora já dá para responder as questões A, B e C. Vamos lá? Qual a contradição que Foucault faz referência no texto? Não é difícil, certo? As leis que ele fez, que ele se aliou à política para ser feito por o bem dele, por ela ser genérica, então ela não tem certeza que vai encontrar o objetivo final, que é ser bom para ela. Muitas vezes você vai perder essa situação. Será que é bom mesmo? Vamos pegar um exemplo? Vamos dizer que a gente está pedindo, eu não quero pagar muito imposto para o meu empregado. Então eu peço o quê? Vale transporte. Beleza? Então peço a alguém, um deputado, um senador, um vereador, para autorizar o vale transporte para os funcionários. Beleza. Ele só pode dizer isso na lei. Está autorizado. Quando ele vai fazer a legislação, ele coloca lá, não, mas as empresas vão pagar 6% do valor do funcionário. E é assim que funciona hoje. Então, se você recebe o vale transporte na sua empresa, a empresa paga 6%. Tá? O resto é você que está pagando mesmo, que é o desconto no seu salário. Agora ele colocou isso para todo mundo. E quem não faz isso? Aí que está.
Qual é a punição? Tá? Na verdade, eu não sei, eu não conheço essa punição. Se alguém não ofereceu o vale transporte, é obrigatório ou não é? E se você tiver uma empresa muito pequena, isso é um problema às vezes. Porque você vai arcar com um custo muito alto que você não consegue pagar. Entendeu? O lado obscuro pode ser bom para um lado, ruim para o outro. Beleza? Essa é a crítica do Foucault. Coloca aí no papel. Letra B. Quais os dispositivos disciplinares a que ele se refere? São as legislações de punição. Tá? São aquelas que a gente coloca na lei para que ela seja cumprida. Justifique com um exemplo o fato de que, para Foucault, o poder antecede o saber. Ok? Como é que você vai perceber essa situação? Volta no texto, da página 126 e 127. O Onfray coloca essa situação dentro de uma crítica na escola. E aí você coloca com suas palavras aquilo que você às vezes já experimentou e experimenta, tá? Para a gente poder distribuir e colocar isso claramente como uma justificativa de que o poder antecede o saber. A questão número 2, você tem um pequeno trecho aí também, que eu não vou ler, pega aí no seu pad, que também do vigiar e punir do Foucault. O que está pedindo? A partir do trecho do texto, reflita e escreva um texto apresentando e explicando exemplos que encontraremos em nossa sociedade e nos quais podemos identificar os elementos que caracterizam o pensamento do Foucault. Como é que funciona isso aqui? Vou dar um exemplo simples para você entender. A sala de aula. Como é que funciona? O professor passa a matéria no quadro, você copia. Depois, o professor explica a matéria, dando exemplos, conversando com vocês, beleza. Depois, ele te dá um exercício. E aí que tá. Para que você responda o que ele quer escutar sobre aquilo que ele ensinou. Se você respondeu do jeito que ele esperava, 10, nota 10. Se não, tirou 0. E aí, olha só a jogada, o professor te pede para repetir, corrigir, até que seja do jeito que o professor espera. Percebeu a relação de poder? O professor é que sabe e o aluno é aquele que não sabe. E deve repetir da mesma maneira, ou seja, aprender da mesma maneira, porque ele um dia vai ser professor. E aí ele vai transmitir essa estrutura de poder. E como é que funciona essa estrutura? Não é culpa do professor. Tem algo em cima, tá? Que é o Estado. Perceba. O Estado define o que o professor deve ensinar. É o Plano Nacional de Educação, as bases nacionais, a BNCC, né? Que são as bases, os conteúdos que devem ser ensinados aos alunos. Já fica estabelecido, nós não podemos ensinar algo diferente. A pergunta é, que pode te ajudar no texto, onde está a autonomia? Cabe aqui a minha orientação, como filósofo, professor, pai e amigo. Você que é aluno, pergunte, questione, critique com a educação. Justifique, exemplifique. Faça isso para que você possa ter os seus posicionamentos, sempre escutando os demais. Principalmente, busque escutar ideias contrárias. Às vezes, na sala de aula, né, tende a dar umas briguinhas, porque, na verdade, são duas ideias que você está querendo impor. Antes de impor, escute. Essa ideia não tem o poder de te mudar, tá? Mas ela tem o poder de fazer você crescer. Da sua ideia, pode até mudar se a sua ideia não estiver muito completa. Tá bom? Não precisa ter medo disso. Isso é autonomia. Nunca escute somente um lado. Principalmente se é o lado do poder. Porque ele tem um objetivo. Ele está tentando manter-se no poder.
Nunca esqueci uma frase que um professor de história disse para mim: a história é escrita pelos vencedores. Escute os vencidos. Onde estará a verdade? Estará no encontro das duas versões. Tá bom? Tenham um bom estudo. Não se esqueçam de enviar as atividades. É carga horária. Tá? Se você não fez, faça. Se está atrasado, coloque em dia. Pegue duas, uma por dia e vai mandando. Você dá conta. Tá? Se não, quando a gente voltar, você vai ter que fazer do mesmo jeito. Tá? Porque a relação de poder ainda existe. Ela não mudou ainda. Espero que um dia mude. Tá bom? Abraços para vocês. A gente se encontra na próxima semana.